O Valor, Caramujo, Rafa e Poke, o mais curioso disso tudo, né? E eu desafio aí a qualquer um a pegar um dossiê aí de lances. Campeonato Mineiro desde 2000 não sei quanto. Pode pegar aí. Erros a favor do Cruzeiro. Erros contra o Cruzeiro. Se não der aí 80 a 20%, eu mudo de nome. Para chutar um percentual ok, né? A gente pode levantar aí inúmeros jogos, né? Aí, uma vez ou outra, vai acontecer algo assim que você não vai conseguir explicar. Mas o que eu espero que aconteça a partir de agora, né, é que o Pedro Lourenço aí, dono da SAF do Cruzeiro, o Alexandre Matos, que volta agora de vez, né, a estar em Minas Gerais, que não tem que ter política de boa vizinhança. Aqui a gente já defendeu isso há muito tempo. Né? Porque na hora, meu amigo, que tiver para decidir para um ou para outro, esquece. Esquece. Uma vez ou outra até vai. Na quarta-feira a gente deve ver uma arbitragem assim, coisa maravilhosa, né? Olha aí, ó, a arbitragem da Federação Mineira de Futebol, isso e aquilo. Selo Pierluigi Colina, de qualidade, né, Samuel? Isso aí, isso aí. Então, que eles vejam e uma chance foi dada, né? Mais uma vez, né? Para o Felipe Fernandes de Lima, para o Rodolfo Toschi Marques. Eu confesso que eu passei a ficar com preguiça de acompanhar escalas de arbitragem, não só de Federação Mineira de Futebol, como também de CBF. A única que eu estava acompanhando ultimamente aí era da Conmebol, dos árbitros que são escalados para a Copa Sul-Americana, no caso aí do que o Cruzeiro vem disputando. Porque a cada nome que você vai ver, você fala assim, eu nem sabia que esse Rodolfo Toschi Marques estava fazendo VAR aqui, né? Parece que fez em outros jogos, né? Eu sei que o Wagner Hellway aí estava aí, acho que desde o ano passado já, que é outro de outro lugar e que veio fazer VAR, arbitragem de vídeo aqui. Mas que sirva de lição, ô Caramujo, para o Cruzeiro. Ó, se sair alguma coisa, porque senão, sabe o que vai acontecer, velho? O Cruzeiro chegando na final, o Atlético chegando na final também, aí o Cruzeiro vai. Eu quero árbitro de fora. Aí o outro lado, não, o árbitro da Federação Mineira. Aí vem lá, vai fazer um sorteio. Aí, quem vai apitar? Felipe Fernandes de Lima. Então, se acontecer um negócio desse, véio, o Cruzeiro tem que fazer o que tiver que fazer, véio. Porque senão vai a história se repetir ali na frente, véio. E aí você vai ficar como? Ah, vamos fazer uma reclamação, véio. Agora, a gestão do Pedro ainda não tinha, né, motivos para fazer algo mais drástico. Agora tem, porque deu uma chance e a chance foi essa aí que aconteceu. Então, nós vamos dividir aí o clássico em etapas, mas e que o torcedor do Cruzeiro, eu sei que tá todo mundo pé da vida. Eu, quando tem um clássico, uma derrota assim, é dormir tarde, é ficar refletindo, poxa, podia ter sido diferente, né? Poxa, aqui o Popó sabe, lá no Deus me dibre lá, a gente, a audiência cresce com a vitória do Cruzeiro, véio, com um momento bom. Aqui também, o Emerson no 6-1, o Rafa aí. Então, e ontem ainda a gente teve um número aí expressivo, era para ser muito mais. E não só por isso, né? Para aquele torcedor, embora feliz da vida, 60 mil, pagou um ingresso caro para estar ali no Mineirão, vivendo esse novo momento. Hoje, a era Leonardo Jardim começaria de uma outra forma, mas que o Cruzeiro tenha esse pulso firme. Inclusive, a Federação Mineira de Futebol ainda não enviou os áudios para o Cruzeiro, e que o Cruzeiro vá até o fim, que não fique somente numa nota, e que, assim que tiver o próximo clássico, volte a lembrar todo o episódio antes, e faça o que tiver que fazer, porque senão, daqui a pouco tempo, a gente vai voltar a falar disso. Ó, a gente avisou isso e aquilo. Tô errado, Caramujo?
Não, tá certíssimo. E assim, é uma coisa incômoda, porque a gente já vinha falando sobre isso desde que o desenho do campeonato colocou uma hipótese do Atlético ser eliminado na rodada 7, né? A gente já tinha falado sobre isso. Gente, esse jogo aí vai ser difícil, porque para a Federação Mineira de Futebol, o Atlético Mineiro não estar na semifinal é algo muito complicado. Para a federação, eles precisam do Atlético na final para o produto, né, que eles querem vender, porque o clássico entre Cruzeiro e Atlético ele é maior do que o próprio Campeonato Mineiro. Então é o tipo de coisa que para a federação seria desastroso o Atlético ser eliminado. Aí eu nem entro muito na questão igual o Alexandre Matos falou, né? O cara lá, o Rodolfo Toss, que é de Curitiba, o Cuca nasceu em Curitiba. Sinceramente, isso aí para mim é muito pouco relevante, tá? Agora, é fato que a arbitragem e o VAR, ela teve 2 lances para cartão vermelho, um para cada lado, e a postura foi totalmente diferente, né? E assim, o árbitro, ele foi convencido a expulsar o Gabigol, porque ele viu a jogada do Gabigol no Lianco. Não é igual o lance do Dudu, que até pelo ângulo, pela posição do árbitro, ele não consegue ver claramente o pisão do Lianco. Ele não viu. Então esse é o papel do VAR, chamar e falar, ô Felipe, teve um pisão do Lianco no Dudu, vem aqui para você avaliar, que é um lance para possível expulsão. E ele não deu falta, ele não deu nada, né, para o Lianco. Então, assim, é um lance que o VAR tem a obrigação de chamar. Não é que o VAR tem a opção, ele tem a obrigação de chamar, porque é um lance de um lance grave para cartão vermelho. Da mesma forma, o VAR teve a obrigação de chamar na cotovelada do Gabigol, que não era para cartão amarelo. É um erro do juiz, porque ele viu a cotovelada e achou que era para amarelo, ou seja, ele está errado, e aí o VAR foi lá e convenceu ele a dar o vermelho. A questão é que a gente fala, né, das leis de compensação e como se você tem 2 tomadas de decisão. A do Lianco foi a primeira, né, gente? Por uma questão óbvia, se o Lianco fosse expulso no pisão, ele não estava em campo para tomar a cotovelada do Gabigol. Então, como que você vai falar que esse lance não mudou totalmente os rumos da partida? E eu vi algumas pessoas comentando uma coisa que, infelizmente, eu acho que acaba sendo uma postura que o Cruzeiro vai adotar em algum momento, e isso piora o futebol brasileiro, que é mandar ali aquele protocolo Palmeiras. Sabe qual é o protocolo Palmeiras do Abel? Aconteceu um lance controverso com um jogador seu, Reclama de todo tudo. mundo invadir o campo. É preparador físico invadindo o campo, é preparador de goleiro pegando alguém pelo colarinho, é gente louca para tudo quanto é lado, porque isso funciona. Infelizmente funciona. E talvez se o Dudu ficasse ali no chão, como se tivesse quebrado o braço, né, e todos os jogadores do Cruzeiro invadissem, o VAR ia chamar o juiz para olhar e talvez fosse expulsar o Lianco. Isso é péssimo para o futebol brasileiro, mas infelizmente é o que funciona. Olha o que o Atlético fez no lance do Gabigol. E o Atlético seguiu a jogada, quase fez o gol, né? O Cássio, inclusive, falhou feio para cortar o cruzamento lá. E o Atlético foi lá, o juiz voltou. Então, é um tipo de postura que, infelizmente, parece que o Cruzeiro tem que adotar também. Não é para ser beneficiado, é para parar de ser prejudicado, porque enquanto os clássicos a gente falou sobre isso, não só desde aquele, né, mas o clássico lá do juizão que fez uma operação sem anestesia no Cruzeiro e tirou a barba, né? Quem não lembra daquilo? O juiz tirou a barba e foi para um programa esportivo falar, nossa, o pessoal tá me ameaçando de morte, deixa eu mostrar meu novo look, que é para as pessoas poderem me ameaçar de morte com o meu novo look. Peraí, né, gente? Então, assim, chamar o cruzeirense de otário também é uma postura recorrente da Federação Mineira e toda a bronca que o cruzeirense tem da Federação Mineira hoje, ela é justificada. Eu acho que isso tem sim que ser pontuado e a gente vai falar também sobre todos os erros do Cruzeiro, tá? Porque eu acho que o Cruzeiro teve uma postura que eu classifico como covarde no 11 contra 11. A gente deveria sim ter sido um pouco mais agressivo no clássico, não ter sido tão especulativo. O Cruzeiro foi um time muito pouco objetivo, achando que ia ganhar a qualquer momento, aconteceu a expulsão e ferrou o jogo todo. Ô Stefano, isso que o Caramujo falou, e eu quero, cara, eu tô muito curioso para ver esse áudio aí do VAR. Como que, quero até ver aqui quantas pessoas estavam, né? Porque, beleza, o árbitro não viu e estava ali encoberto realmente, né? Mas como que as pessoas ali no VAR, elas chegaram à conclusão de que não, como que eles avaliaram o pisão? Pô, uma imagem clara daquela. Não tem cabimento um negócio desse. Véio. Ah, levou o braço no pé do cara.
O meu medo é esse. Não dá para ter outra conclusão que não seja uma má intenção. Qual que é a explicação, Popó? Não tem, a explicação não tem. O meu medo é que o áudio do VAR. Meu primeiro medo é que nem tenha, né? Meu primeiro medo é que nem tenha áudio do VAR e que o VAR tenha se omitido disso. Isso aí já seria gravíssimo. O segundo ponto é isso: o VAR ter interpretado que o Dudu faz um movimento de braço e que por isso o braço foi parar embaixo do pé do Lianco. Lianco que, bom, para deixar claro, não estava na jogada, né? A jogada era do Dudu com o Natanael. Segundo, não era uma jogada de velocidade, ou seja, a bola já tinha saído, não tinha porquê. Terceiro, não tinha motivos do jogador do Lianco estar passando por cima do Dudu, a não ser provocar, ou dar um pisão, ou raspar a chuteira, enfim, ou causar alguma coisa. E para mim, o mais grave de todos é quando você pisa em algo, e aí eu volto naquilo que o Caramujo disse: quando você pisa em algo, a sua primeira reação é se assustar que pisou em algo que não seja aquele relevo que você já estava pisando, e não afundar o pé com tanta convicção. Então, eu defendi isso hoje desde manhã. Não tô dentro da cabeça do Lianco, mas a minha cabeça, assim, o meu achismo é que foi proposital, ele foi para pisar, não necessariamente do braço, mas para mim ele foi para pisar e incomodar e provocar, e aí ele acaba pisando mesmo forte no braço, e que isso deveria ter sido chamado pelo VAR, porque ficou sem critério. Ficou sem critério. Se a gente for partir só da intenção, e aí isso não está abordado aqui, porque aí a gente tem que dar o benefício para a dúvida para o Gabigol, que para mim é um absurdo, tá? Mas se for com base na intenção, aí a gente pode falar que o Gabriel entrou com a intenção de dar uma cotovelada, dar um tronco no braço ou no tronco do Lianco, e aí o Lianco por estar baixo pega na cabeça. Para mim não é. Para mim é expulsão justa, deu uma cotovelada na cara, assim como, obviamente, o pisão era para vermelho. Eu acho que é um lance que não tem discussão. Se você está disputando uma bola no meio-campo, num lance em velocidade, levanta o pé e acerta a cara de alguém, cara, você é expulso, você assume o risco. Ali nem disputa de bola tinha. Você assume ainda mais o risco porque não foi nem algo rápido. Não era algo que tinha um lance em velocidade, não era uma bola super disputada, não tinha nada ali. Então, assim, sinceramente, eu acho que a gente, conhecendo o histórico, né, a gente sequer vai ver esses áudios. Eu tenho pouca fé que a gente vai ver alguma explicação sobre isso. No pior das hipóteses, vão pegar o Toschi, que nem é da Federação Mineira, é da Federação Paranaense, e falar: agora ele não vai apitar mais, e blá, 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 e a gente vai continuar com uma arbitragem ruim, porque nem árbitro para VAR a Federação Mineira tem. Né? Tá tendo que completar com o árbitro de fora, porque eles são incapazes de ter um quadro de arbitragem que atenda a todos os jogos com VAR para todos os jogos daqui da federação, o que já mostra a incompetência por si só. Né? A federação, talvez das piores da história aí, que também não está muito longe de todas as outras, porque sempre foi isso. Eu concordo com você, inclusive, que o histórico dos clássicos é 80-20 sendo bem, assim, econômico, porque provavelmente era mais, né? Porque a gente viu aí um histórico de jogador que é conhecido por ser violento, que nunca foi expulso, chute na cara, pisão, pênalti esquisito marcado, é assustador. E eu acho que o Alexandre Matos se posiciona bem quando ele vai na coletiva e questiona todos os pontos, todos os fatos. Eu acho que ele se posiciona bem. Eu concordo com o Emerson. Essa parte aí do cara ser de Curitiba e o Cuca também ser, eu acho que isso não faz o menor sentido, porque deve ter jogador do Cruzeiro também nascido em Curitiba, ou gente da comissão, ou gente que trabalha lá. Eu acho que isso não tem nada a ver. Mas, assim, mostra o despreparo, mostra a incompetência mesmo, né? Dita ipsis literis. E que o Cruzeiro, e aí, que, por favor, Pedro Lourenço, entenda. Não dá, não dá. É muito legal. A gente queria muito que o futebol brasileiro fosse uma liga em que os dirigentes dos clubes conseguissem, por fora das rivalidades, e aí não só Cruzeiro e Atlético, mas até as interestaduais, fosse um futebol em que vocês conseguissem sentar e conversar para melhorar o produto futebol, para melhorar, para cobrar junto por arbitragem, para cobrar direitos de transmissão melhores, para cobrar condições de jogo melhores, mas isso não existe aqui. Então, Pedrinho, por favor, não caia mais nessa. Defenda o Cruzeiro e só o Cruzeiro.
deixa que cada um defenda o seu. Você não vai ser o salvador da pátria. A gente falava isso, inclusive, quando o Ronaldo estava aqui. Para de tentar ser o salvador do futebol brasileiro. Vocês não vão conseguir. É intrínseco à história do futebol, como ele foi criado no Brasil e em Minas. Então, defenda o Cruzeiro, faça o escudo do Cruzeiro, busque o melhor para o Cruzeiro, que é isso que vai te dar sucesso, é isso que vai te deixar tranquilo, para que situações como essa pelo menos diminuam, né? A gente não quer benefício, a gente só não quer ser tão prejudicado assim. Ô, Rafa, eu tava vendo aqui 4 responsáveis pelo VAR. 4. Os 4 ali foram unânimes, né? Em não chamar o árbitro. E aí, Rafa? Ô, Samuca, eu acho que eu falar sobre incompetência, né, sobre a ruindade da arbitragem e da Federação Mineira é até um pouco relevante, porque eu já falo disso, Valu testemunha aí, há pelo menos alguns anos, né, Valu, que eu já venho falando dessas questões relativas à arbitragem, à federação, aos clássicos, aos profissionais. Já tem alguns anos que eu falo disso, então nem vou prosseguir, porque depois de tantos anos a gente já fica até resiliente diante disso. Mas eu vou lembrar no início, quando você lançou o assunto aí, eu acho que isso sim é um assunto muito importante da gente comentar, que é a atitude da diretoria do Cruzeiro em relação a isso. Acho que a gente tem que ir mais por aí, né? Porque o que pode mudar essa realidade que está instalada, né? Essa realidade de arbitragem, ela está aí já há muito tempo, ela é uma coisa que existe. Então, acho que a diretoria do Cruzeiro tem que pegar pesado pelo menos uma vez, né, e parar com essa história de, até mesmo, tá bom, o Matos deu entrevista ali, mas a gente já viu outros, né, dirigentes do Cruzeiro, Gabriel Lima, Pedro Martins, todo dirigente que passa no Cruzeiro dá uma entrevista falando de arbitragem. Não vamos mais deixar, não vai ser prejudicado. Todos os dirigentes do Cruzeiro já falaram isso. Então, assim, eu só espero, sabe, porque agora, e depois do jogo também, não adianta chorar o leite derramado, a coisa já aconteceu, né? Já está prejudicado, o jogo não vai voltar, então tem que tomar providência antes das coisas acontecerem, né? E eu cobrei isso, quem assiste as lives lá no Mundo Azul viu que eu cobrei isso desde quando foi escalado o senhor Felipe, porque é inadmissível, o senhor Felipe 2 anos atrás colocou o rival na final do Campeonato Mineiro prejudicando o Atlético. Um erro dele colocou o rival na final, né? Fora, não vou entrar nisso aqui, mas ele teve problemas pessoais graves com o ex-presidente do Cruzeiro. Então, assim, é inadmissível, né, que essa pessoa seja escalada para apitar jogos do Cruzeiro, na minha opinião. E vamos começar a olhar as coisas antes, né? Começar a olhar, dar o grito antes, porque a entrevista depois vai ajudar muito pouca coisa. É mais um dirigente que a gente vê falando isso, mas eu espero muito, tá? Com muita esperança, né? Muita fé que dessa vez, de fato, a diretoria vai começar a olhar e atuar pesado nessas coisas aí antes de acontecerem, sabe? Quase 8.000 pessoas, para finalizar aí assunto braçada de Dudu na chuteira do Lianco. Passe a régua, Valuzinho. Observar se de repente não causou problema no tendão de Aquiles, né, do Lianco, porque é um movimento, o VAR vontade do VAR deve ser ter chamado o Dudu para expulsar o Dudu, né? Lance muito brusco com o antebraço da chuteira do jogador número 4. O VAR deve ter chamado para expulsar o camisa 7 do Cruzeiro, né? Cara, assim, o Rodolfo Toschi Marques, só para falar de um pouco do que o Popó disse, ele, na verdade, ele tem que ser proibido até de ser gandula nos estádios, né? Porque ele já provou que dentro ali das 4 linhas de futebol não faz nada bem. Ele apita mal e no VAR, qualquer um fique à vontade aí para observar, o Vessone, corintiano, que, aliás, Vessone, o Fagner segue muito bem adaptado aqui a Belo Horizonte, viu? Pediu para eu lhe transmitir esse recado. O Vessone, corintiano, postou um lance do Toschi Marques, em que ele estava no VAR, em um jogo do ano passado, rodada de número 33, Palmeiras e Grêmio, que o Palmeiras vence por 1-0, em que o jogador do Grêmio, até anotei o nome aqui do jogador, o Monsalve, ele comete uma entrada
no Dudu, daquelas que no Allianz, hein, que tem aquele gramado lá que fica fazendo onda, né? O gramado do Allianz agora, ele fica dançando igual boneco de posto, quando as pessoas pisam nele. E deve prender bem mais a chuteira dos atletas. Tem uma entrada do Monsalve, assim, é uma coisa inacreditável. Eu tô repetindo, hein, pessoal? Um corintiano postou esse lance de uma entrada que o Dudu sofreu jogando pelo Palmeiras e que o Toschi Marques falou assim: segue a vida, meu irmão. Se não teve amputação de membro, tá tudo certo. Pode jogar à vontade. Né? Então, esse tipo de gente não pode pisar, ficam bravos. Já me mandaram mensagem no direct em outras oportunidades. A arbitragem mineira é a pior arbitragem do Brasil. Ponto. Ela está na frente. Feito o Ayrton Senna andava na Fórmula 1 em dias de chuva, meu amigo. O que quer dizer isso? Ela está na frente no quesito ser incompetente, olha para o retrovisor e se quer ver outro carro minimamente perto. Então, esse é o retrato da arbitragem mineira que tenha sido aprendido de uma vez por todas, que no ano 3025, o Giuseppe Lourenço, dono do Cruzeiro à época, não permita que árbitros de Minas Gerais apitem. Não é só o jogo contra o Atlético Mineiro, não. Independente do adversário na semifinal, qualquer jogo que o Cruzeiro for mandante na fase de mata-mata tem que ser árbitro de fora. Ah, Valu, o árbitro entregou. Você viu como apitou mal? Os daqui apitariam melhor. Não apitariam. Não caiam nessa ilusão. Não apita. É melhor errar com quem é de fora. Porque com quem é de casa a gente já está cansado. Aqui, ó. Essa arbitragem me fez perder os cabelos. Era para eu ter um pouco de cabelo, sim, na cabeça. Pô, meu pai tem 70 anos e não é calvo. Por que eu sou calvo? Por conta desse tipo de coisa. Que eu estou cansado de assistir, que é feito com o Cruzeiro. Mas é as pessoas que estão dentro do Cruzeiro que têm que ter essa consciência. Eu não tenho força de nada. Eu não tenho força de absolutamente nada. Ah, clássico, meu irmão. Clássico com duas torcidas, só no ano 10.037. Aí pode fazer. Se eu fosse o Pedro Lourenço, eu assinava e deixava essa data. A partir do ano 10.037, os clássicos serão com duas torcidas. Porque se combina, e ali na frente, quando vem uma Copa do Brasil, ou uma Sul-Americana, um confronto fora do Mineiro, mas aí nós estaremos perdendo a nossa vantagem. Mas no Mineiro, dane-se, né? Quando lhe convém. Então chega.